Bom dia, são 4 horas da manhã do dia 15 de setembro. Estamos ainda na parte 3 da minha palestra. E aqui estávamos falando da Babilônia, que na Babilônia que caiu ou decaída, existiam dois deuses. Um Baal, que é o deus da criação, e o outro Moloque, que é o deus da destruição. E que na Babilônia, também, na antiga Babilônia, se acreditava na vida após a morte, onde os bem-aventurados iam viver fora da sua matéria com Baal, e os mal-aventurados, aqueles que praticaram iniquidades na vida, iriam viver com Moloque, espiritualmente com Moloque. Assim, os babilônicos acreditavam na vida após a morte. E ambos os deuses exigiam sacrifícios. O Baal exigia o sacrifício de sacerdotisas virgens e o Moloque exigia o sacrifício de crianças. Quanto ao povo hindu, a Índia antiga, todas as crenças hindus, dentre elas o brahmanismo, acreditam na reencarnação, acreditam na samsara, ou na roda da encarnação, né? Quando a pessoa morre, ela é cremada, há uma cerimônia de separação do espírito da matéria, as suas cinzas são devolvidas à natureza, e nós encontramos os deuses Brahma, Criador, Vishnu, Destruidor. Me perdoe, Vishnu é conservador, e Shiva, o destruidor, não é? Então, para os hindus, a vida existe após a morte, e a reencarnação é uma oportunidade da pessoa retornar com outra personalidade, naturalmente, diferente da anterior, assumindo uma personalidade e alma diferente, para prosseguir o seu aprendizado no corpo material. Para os muçulmanos, existe vida após a morte, sim. Os muçulmanos acreditam que quando a pessoa pratica uma conduta reta, ela habitará as regiões celestiais. E lá, um enviado do arcanjo Gabriel, na entrada da porta celestial, perguntará: qual o seu Deus? O muçulmano responderá: Alá. Qual o seu profeta? O muçulmano responderá: Maomé. Que religião você professa? O muçulmano responderá: Islã. Assim, respondidas essas 3 perguntas e verificado o bom merecimento, ele herdaria as regiões de paz e de amor etéreas, com o prêmio das virgens vestais, né? Que Alá o premiaria. Assim, o muçulmano acredita na vida além da morte. E nas religiões ocidentais, nós temos na Bíblia, em Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23, Paulo fala em corpo, alma e espírito. Corpo, que é a matéria. Alma, que é o duplo etéreo. E espírito, que é a mônada divina, que continua a existir após a cessação da vida material, pós-mortem.
A religião católica, ela abraça a teoria salvacionista. E ela acredita que haverá um juízo final onde o joio será separado do trigo. E que o espírito aguarde o momento da chamada ressurreição dos mortos, onde terá um corpo glorificado e poderá ser encaminhado a uma região celeste, onde será julgado pelo próprio Cristo. O protestante, também seguindo esta linha salvacionista, acreditam no dia do juízo final, que 144 mil herdarão o céu. Os bons de coração herdarão a terra. E aqueles que fizeram os pecados mortais serão objetos de condenação. O judaísmo esotérico é reencarnacionista. Nós temos os livros sagrados do judaísmo, o Torá, especialmente, defendendo a reencarnação das almas. Ao lado da reencarnação, nós temos a Jerusalém Celestial para aqueles que cumpriram a sua missão cósmica e não precisam reencarnar, e a Geena ou Seol, também prevista em Apocalipse de João, que ensejará a condenação eterna. Então, para os premiados, né, herdarão a Jerusalém Celestial. E para aqueles que não forem premiados e deverão ser condenados, eles ficarão na Geena ou Seol. E aqueles que deveriam ainda aprender mais seriam objeto de reencarnação. Portanto, o judaísmo acredita na vida além da morte. O kardecismo também acredita na vida além da morte e acredita nos ciclos reencarnatórios e que o aprendizado é constante, de encarnação a encarnação. A consciência fica adormecida no que diz respeito às outras vidas. E o déjà vu é o flash que dá ao ser humano algumas habilidades de vidas passadas e também a lembrança de vidas passadas. Por isso se justifica uma criança de 5, 6 anos de idade tocando piano, que nunca aprendeu nesta vida encarnatória, magnificamente, perfazendo obras de Mozart, de Beethoven, de Bach, sem nunca ter aprendido. Também com relação a pessoas que chegam em determinados locais, que nunca estiveram nessa encarnação, e apontam minúcias deste lugar, ainda dizem quem viveu na região. O kardecismo, ele abraça a verdade que considera como tal, preconizando esta verdade universal das religiões orientais, a reencarnação como instrumento de aprendizado e evolução espiritual. A reencarnação só cessará quando o aprendizado do ser se completará e ele puder vivenciar a lei do amor através dos seus exemplos de vida com plenitude, como fez Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, o Conde de Saint-Germain, o senhor Siddhartha Gautama Buda, que foi o primeiro iluminado, e tantos outros. Não coloque em pauta o Mestre Jesus, o Cristo, porque o Mestre não precisava de reencarnar para evoluir. E se reencarnou, o fez em missão, com o planeta e com a humanidade. O Iorubá, ele entende que existem almas chamadas eguns,
e que essas almas que cumpriram a sua missão habitarão o mundo dos orixás, o Orum, ou para os ubandistas, a cidade da Jurema. Portanto, para o catolicismo e protestantismo, que são religiões salvacionistas, a vida existe além da morte. E para o judaísmo, o kardecismo e o Yorubá, que são religiões reencarnacionistas, a vida existe além da morte. Notem bem, a diferença é que uma preconiza o julgamento final, a salvacionista, como o catolicismo e o protestantismo. Outra preconiza a linha reencarnatória como elemento de evolução e aprendizado, como o judaísmo, o kardecismo e o Yorubá. Mas todos primam pela existência do espírito e que o espírito continua a viver além da vida material, ou cessada a vida orgânica em que ele habitou este corpo material para melhor aprender as leis de Deus, como a lei do amor, a lei da causa e do efeito, a lei do perdão, a lei da misericórdia, a lei da tolerância, a lei que proíbe ser avaro. E quando vivenciar plenamente essas leis, especialmente a lei do amor, com sabedoria, ele cumprirá a sua missão e se tornará um mestre de si mesmo. Mas todas as linhas, quer sejam salvacionistas, quer sejam reencarnacionistas, admitem a vida além da morte. Para a ciência, a doutora Elizabeth Kübler-Ross, em seu livro O Túnel e a Luz, da editora Veras, estuda os casos de pré-morte, os casos de coma, das pessoas que ficaram em coma e que retornaram para dar seu depoimento. E ela diz que perguntou a essas pessoas o que viram quando estavam em coma. Elas afirmam que viram um túnel luminoso, que chegaram a uma cidade de luz, onde encontraram muitos de seus amigos desencarnados e os ancestrais que lhe precederam a existência, e ouviu uma voz imprimir a sua consciência o que você aprendeu na Terra e o que você fez de bom para o seu semelhante. Logo, para a ciência, a vida existe além da morte. Então, chegamos às conclusões finais da palestra. 1. Existe um espírito imortal. 2. Esse espírito transcende a vida material. 3. Esse espírito sobrevive à morte orgânica ou corporal. 4. Toda vez que dormimos, há o desdobramento do duplo etéreo, onde o espírito, sem romper o cordão de prata, porque o rompimento do cordão de prata só há na morte, ele sai do corpo material para as regiões etéreas à busca de aprendizado. 5. O espírito e o duplo etéreo são perfeitos, mesmo em pessoas que tenham membros amputados. 4. O desdobramento espiritual, quando se dá no sono, o espírito se liberta da matéria temporariamente para ir para a região astral que a sua consciência e evolução identifica. 5. Quando se falece, materialmente falando, o espírito se desprende do corpo, é desligado
O espírito se desprende do corpo, é desligado do corpo material, entra num túnel de luz e é dirigido a uma cidade etérea, a que a sua consciência cósmica, por afinidade, se harmoniza. E essa sua consciência cósmica é definida pela sua luz. E essa sua luz é definida pela caridade que fez em todas as suas vidas reencarnatórias. A caridade gera a luz do espírito. A luz do espírito gera afinidade com planos mais sutis de consciência cósmica, ou mais elevados espiritualmente. E, última conclusão, o espírito é eterno e a sua evolução é eterna também. Até os mestres ascensionados que estão nas oitavas de luz são eternos e continuam sempre evoluindo, embora já tenham resgatado o seu karma, zerado o seu karma com a lei da causa e do efeito, e sejam mestres da humanidade. Então, vamos concluir que existe esta centelha divina, que essa centelha divina é chamada de mônada, que esta mônada habita no seu espírito e que ela é eterna, indestrutível, porque ela é uma parcela da divindade. Portanto, a conclusão final que chegamos de todas as explicações aqui é a máxima do Mestre Jesus o Cristo, quando disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, mesmo que morto, viverá. Se aquele que crer no Cristo, mesmo que morto, viverá, não existe a morte. Existe sim a cessação da vida orgânica, a morte da matéria. Mas esta morte na matéria em nada afeta o espírito, que continua a sua trajetória, em sua evolução eterna, em seu aprendizado eterno, em busca de maior luz. E quanto mais serviço prestar ao próximo, abnegadamente, maior luz terá e melhores condições fruirá nas suas próximas encarnações, até que o aprendizado nesse mundo de expiação complete e ele alcance o grau de mestre e passe, sendo mestre, a ajudar os outros que ainda não chegaram ao estágio de mestre. Encerremos com a prece Rosa Cruz do amor puro. Amor puro que reinas sobre todo o universo. Enche plenamente o meu coração e meu corpo, a fim de que eu possa amar com todas as minhas forças ao Divino Senhor da criação, ao meu próximo e a todos os seres viventes. Divino Mestre, dou-te graças por tudo quanto tens feito por mim. Deposito em ti toda a minha confiança e todas as minhas esperanças. Tenho absoluta fé em teu saber infinito, em tua onipotência divina, em teu imenso amor para com todas as criaturas. Sabedoria divina, reflete continuamente meu espírito. Reflete-te continuamente meu espírito. Sem minha chama, meu amparo e meu guia. E assim marcharemos firmemente no caminho da justiça e da verdade. Assim seja. Paz a todos os seres da criação. Paz a todos os seres da criação. Paz a todos os seres da criação. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvada seja o nome de Maria Santíssima, a mestra cósmica Maria do Universo, e louvados sejam os mestres ascensionados, aqui representados
pelo mestre El Moria, Cult Rumi e Saint Germain. Assim seja. Amém.